Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Porque o Senhor, antes de nos criar, escolheu criar, sabendo que ia ter que se oferecer. E o Senhor nos amou antes de nós nascermos. Obrigado porque o Senhor nos convida aqui para a sua casa, Pai. E nos convida para sentar à mesa com o Senhor. Por favor, Senhor, estende a mão, nos ajuda, nos fortalece, nos dirige para a Tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui na casa de Deus, bom ter vocês aqui. Eu sempre me emociono de ver vocês chegando, né? Famílias, gente chegando aqui para adorar. Hoje é um dia de muita festa. Você vai perceber ao longo da programação o tamanho da nossa festa. Primeiro porque nós temos um dia de Santa Ceia. A Santa Ceia é uma festa maravilhosa e ela inclui todo mundo. A Santa Ceia não exclui ninguém, tá? Ela é aqui a casa do Pai, essa é a mesa do Pai e Ele convida todos nós para participarmos da mesa dele. Seja você de religião, da religião que você for, você é convidado à mesa do Pai. Nós temos como costume fazer, como Jesus fez com os discípulos, a cerimônia do lava-pés. E se você sair daqui para participar da cerimônia, porque não participou ainda, não tem problema, não vou ficar chateado, você vai e volta, tá bom? Vai ser um prazer. Convido você a abrir a Bíblia em João, no capítulo 18. João, Evangelho de João, capítulo 18. A gente vai tomar esse texto como base para a nossa meditação. Ele vai ser a base. Por quê? Você sabe que os evangelhos se completam, né? É mais ou menos assim, se você estiver numa esquina e acontecer um acidente e você chamar as pessoas que estavam ali na esquina para contar o acidente, cada uma vai contar do seu ponto de vista, né? E juntando tudo você vai ter uma cena muito mais parecida com o que aconteceu. Assim também os evangelhos. Cada um deles escreve sobre a vida de Jesus, cada um do seu ponto de vista, e a história dele vai se completando. Nós vamos ler o verso 1 e verso 2, João 18, 1 e 2. Tendo Jesus dito essas palavras, que palavras? E o contexto aqui é que, embora a gente vai participar da ceia, o texto que eu escolhi acontece logo depois da ceia. Jesus acabou de tomar a ceia com seus discípulos, e acontece isso aqui, logo em seguida. Por isso que diz assim, havendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então Jesus sai com seus discípulos, vai para o jardim do Getsêmani, juntinho do ribeiro de Cedron. Verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. No primeiro verso, Jesus sai com os seus discípulos, Judas já tinha saído, e Jesus com os seus discípulos, depois da ceia, vai para o jardim de Getsêmani, perto do ribeiro do riacho de Cedron. E aí fala de Judas, que também sabia e chega ali. Porém, entre esses dois versos, entre o 1 e o 2, ou seja, entre Jesus ir para aquele lugar e Judas chegar, tem um vácuo naquilo que João conta. Ele não conta um monte de detalhes, de coisas que aconteceram ali, até Judas chegar ali com o exército que ele trouxe. E a gente vai buscar nos evangelhos a complementação dessa história. Mateus, por exemplo, diz que Jesus orava e que ele, algumas vezes, mergulhado em agonia,
dizia para Deus: a minha alma está sobrecarregada, está despedaçada até a morte. Jesus passou por uma agonia muito grande. Você já passou por alguma agonia alguma vez? Se sentiu agoniado? A gente começa a suspirar muitas vezes. Já sentiu a alma, aquela dor na alma, a alma gemendo? Uma dor que não é dor física, mas se torna dor física. Assim estava Jesus, angustiado. Marcos conta lá no capítulo 14, verso 35, que Jesus caiu de joelhos várias vezes e que no seu momento de maior agonia, enquanto ele orava, ele clamou para Deus na sua oração dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. É um pedido marcante. É um pedido também conflitante, saindo da boca de Jesus. Porque ele que era Deus, que conhecia o fim desde o princípio, faz para Deus um pedido que ele sabia que era impossível de Deus atender. Acho que nenhuma oração de Jesus foi tão humana quanto essa oração. Pai, será que dá para eu não passar por isso? Se possível. Mas faça a tua vontade. Nessa oração, Jesus demonstra o tamanho da fé, ou o jeito que a gente deve exercer a nossa fé. Porque alguns acham que fé é mandar essa montanha passar daqui para ali. É ordenar, e ordenam para Jesus. Né? E algumas pessoas ficam impressionadas. Eu ordeno, em nome de Jesus, isso e aquilo. E nesse momento aqui, Jesus não ordena nada. Jesus simplesmente pede e diz: seja feita a tua vontade. É incrível porque a vida da gente muitas vezes ruma para lugares ou para momentos que a gente não queria passar, não é? Quando uma doença chega e você ora, e você espera que ela melhore, mas ela piora. Quando ela aparece, você pensa, vai ficar pouco tempo, e de repente ela se estabelece e fica mais tempo do que você espera. Quando parece que não tem luz no fim do túnel, não é? E a alma da gente se angustia. Incrivelmente, a gente, embora Deus não tenha falado ali, Deus implicitamente deu uma resposta, né? Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a resposta de Jesus, implícita, é: não é possível. Em outras palavras, eu não posso. Mas Deus não é o Deus do impossível? A gente não canta? O meu Deus é o Deus do impossível. A gente canta, não canta? Nesse momento, o pai responde para o filho: eu não posso. Não posso porque a vida de Jesus envolvia uma finalidade espiritual maior do que a vida dele aqui na terra, que era morrer para pagar o preço do nosso pecado. E a tua vida e a minha também envolvem uma realidade espiritual muito maior do que simplesmente a gente viver nesse mundo, construir a nossa vida, a nossa carreira, realizar as nossas coisas. Porque quanto mais a gente vive, mais a gente chega à conclusão de que viver essa vida sem Deus não faz sentido. Lucas descreve Jesus, Lucas que é o médico, suando gotas de sangue, tamanha aflição dele. E aqui a gente vê a onisciência de Jesus se chocando com a sua humanidade, nesse pedido de Jesus. Na sua onisciência, ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, mas na sua humanidade, ele sabia que sozinho ele não conseguiria, que ele não era capaz. E tinha mais, o inimigo não poupava sussurrar nos ouvidos dele, dizendo assim: você levar o pecado de toda a humanidade é pesado demais para você. Você não consegue. São tantos pecados
E o pecado é tão ofensivo a Deus. E você já está sentindo a separação sua do Pai, porque o Pai não pode estar com você enquanto você recebe os pecados dos outros. O mais incrível é que Jesus nunca pecou. Mas o Pai não podia estar junto dele, porque ele carregava o peso da humanidade. E o inimigo dizia assim: você vai morrer e não vai ressuscitar. Como nossos pensamentos são invadidos, não é? Por sugestões do inimigo, quando ele diz assim: você é bobo de seguir esse caminho. Você não serve para isso. Deus te abandonou. Outras vezes ele sussurra assim: Deus não faz sentido. Por que você está seguindo por aí ainda? Nesse momento aqui, a unidade de Jesus e Deus estava interrompida. Lembra que ele orou lá em João 17 assim? Eu e o Pai somos um. Pai, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Mas agora, carregando os pecados de nós todos, estava separado de Deus. O inimigo dizia: foi tudo em vão. Ele estava explodindo em aflição. Jesus carregava uma dor profunda. E ele era espetáculo para os mundos. Paulo diz assim, enquanto você vive aqui nessa terra, você e eu, nós estamos como que num palco onde os mundos e os anjos enxergam a vida da gente e todo mundo assiste a nossa vida. E todos os mundos assistiam a cena da agonia de Jesus no Getsemane, no jardim do Getsemane. Enquanto ele ouvia de um lado o inimigo sussurrando, e do outro ele sentia a separação entre ele e o Pai. A coisa que ele mais precisava era de gente intercedendo por ele. Outro dia, eu li um texto muito lindo que uma pessoa escreveu, né? Sobre a ausência do pai dela. Era um homem. Ele escrevia aquilo dizendo: puxa, como eu gostaria de ter meu pai comigo, porque ele já morreu. Ele fala um monte de coisas lindas e entre as coisas ele diz assim: era tão bom quando eu podia tê-lo do meu lado e quando nas minhas dificuldades eu o abraçava, só para ouvir muitas vezes: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Era isso que Jesus queria. Por isso ele disse para os discípulos: olha, fiquem aqui, intercedam, orem por mim, por favor, eu preciso do apoio de vocês. Mas eles dormiram, e nem por isso ele os reprovou. A gente vê nos filmes e pensa que os soldados que vieram buscar Jesus eram um grupinho de soldados, né? Parece que tinha 12, 13 lá, né? 12 discípulos e 12 soldados. Olha o que texto de Mateus 26, 47 diz: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Grande turba, era um grande exército, que veio cercar Jesus, carregando espadas, porretes, e Jesus estava naquele lugar, embora ele tivesse orado para Deus: passe de mim esse cálice, se o Senhor puder. Embora ele tivesse ouvido a resposta implícita de Deus, dizendo: eu não posso, não é possível, ele decidiu beber o cálice. Ele quis, ele tomou a decisão. Olha em João 18, 11 o que diz aí: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Quando Pedro tira a sua espada, Jesus: guarda essa espada aí já, não é desse jeito que você vai provar que é meu. Eu escolhi e decidi beber o cálice que o Pai me deu. O mais incrível é que judeus e gentios não se encontravam nunca, né? Jesus era acusado porque ele comia com os gentios, né? Comia com os pecadores. Acontece que nesse momento aqui, judeus e gentios, líderes dos judeus e gentios, se uniram num propósito maléfico, malévolo. Se uniram
para destruir Jesus. Eles estavam na mesma hora, no mesmo lugar. Eles combinaram isso. Escolheram um lugar onde Jesus estivesse bem longe do povo. Eles conheciam o poder de Jesus. Tinham uma fila de tochas acesas à noite, cada um com a sua espada. E o local onde eles estavam era junto do riacho de Cedron, entre o riacho de Cedron e os muros de Jerusalém. Na liderança daquele povo, Judas. Na liderança de tudo que estava acontecendo, estava Jesus. E Deus, onde estava nesse momento? Sabe, quando eu leio essa cena, me dá a impressão, na minha visão humana, né? Que Deus estava em algum lugar por trás do véu que separa o mundo espiritual do natural. Deus estava correndo para lá e para cá, desesperado, agoniado com o que estava acontecendo, pensando, o que eu posso fazer? Posso fazer isso? O que eu posso fazer? E um Deus impotente diante de um filho impotente que estava ali sendo preso. Quando a gente olha, dá a impressão que nesse momento aqui, Roma era um grande trator passando por cima de Jesus e esmagando ele. Mas na verdade Jesus estava ali porque ele escolheu. Judas podia pensar que ele estava no comando. Mas era Jesus que estava no comando, não era ele. Olha só João 18, dos versos 4 e 5. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou a todos: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E então Jesus disse... O que ele disse? O que ele disse? Sou eu. Que é a mesma coisa do que eu sou. E sabe o que aconteceu nesse momento? Quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Ele podia se livrar ou não podia? Ele podia não se entregar ou não podia? Era ele que estava no comando ou eram eles que estavam no comando? Ele não usou o poder, mas ele estava no comando. Jesus escolheu deliberadamente ir para o jardim. Aliás, o jardim foi escolhido por Jesus, não só porque ele tinha estado ali várias vezes para orar. É porque o jardim é um lugar muito icônico. Foi no jardim do Éden que o pecado aconteceu. Foi no jardim do Getsemane que o pecado do mundo inteiro foi perdoado. Foi no jardim do Éden que Adão derrubou a humanidade e separou de Deus. Foi no jardim do Getsemane que Jesus religou a humanidade a Deus. Foi no jardim do Éden que Adão fugiu de Deus e foi no jardim do Getsemane que Jesus se apresentou espontaneamente. No jardim do Éden, Deus, depois do pecado do homem, desembainhou a sua espada. E Gênesis diz que Deus colocou uma espada flamejante na porta do jardim do Éden para que nenhum homem pudesse ter acesso à árvore da vida. No jardim do Getsemane, Jesus embainhou a sua espada e diz, guarda a tua espada, abrindo de novo o caminho da árvore da vida para todo aquele que nele crê. O primeiro Adão começou a vida no jardim do Éden. O segundo Adão veio e no final ele foi para o jardim do Getsemane. Jesus está no controle mesmo quando não parece. O tempo todo ele está no controle. Por isso que ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acontece que a gente faz expectativas a respeito de Deus, não é? A expectativa da gente é ouvir um texto desse e diz assim,
Entrega o teu caminho para Deus e Ele vai cuidar para que nada de mal aconteça para você. E para que você não seja prejudicado, entre aspas, né? Mas a palavra diz que o Senhor está à nossa disposição, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Ele está falando de bem espiritual. Ele está falando dessa ligação ou desse sentido espiritual da nossa vida. Porque todo mundo que nasce nessa terra, nasce, vive e morre. Todos nós sabemos que nascemos, vamos viver, vamos criar família e vamos morrer. As pessoas que Jesus curou, morreram. Lázaro, a quem ele ressuscitou, também ficou doente depois e morreu. E é desse jeito que a gente vai. Essa é a vida. Mas ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você entregou a vida para Jesus, Jesus está no controle, mesmo quando parece que Ele não está lá. Mateus 26, 46 diz o seguinte, Jesus diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ali o ribeiro do Cedrão também era icônico, porque havia dos muros de Jerusalém, de lá dos altares de sacrifício, você sabe que na época da Páscoa, as pessoas todas vinham para Jerusalém e traziam as suas oferendas, os seus animais para sacrifício. E quem não podia trazer, porque morava longe, comprava em Jerusalém. Muitas vezes compravam dos cambistas do templo que supervalorizavam aquelas ofertas. Agora você imagina o tanto de sacrifício que era oferecido naquele templo. Eram muitos e muitos animais imolados e muito sangue que escorria. E esse sangue escorria para onde? Havia um dreno que ligava os altares de sacrifício do templo em Jerusalém até o ribeiro de Cedron, como que um encanamento. E o sangue corria dos altares para o ribeiro de Cedron. E você pode imaginar a cena. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de um lado de um ribeiro que devia estar vermelho àquela altura do ano, com o sangue dos cordeiros que representavam o sangue dele mesmo, que era o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida por sua causa e por minha causa, para reconectar, para religar, para que a gente possa ter acesso à árvore da vida, para que a gente possa viver a eternidade. E ele, um pouco antes disso, tomou a ceia com os discípulos dele. Porque quando a gente come com alguém, a gente estabelece comunhão. A gente estabelece amizade, convivência. Jesus tomou a ceia com os discípulos e os chamou à mesa para que eles pudessem se ligar como a videira se liga com os seus ramos. É uma ligação orgânica. E é assim que Jesus chama a gente para se ligar com Ele, através do seu sangue e do seu corpo. Para que a gente se torne o templo do Espírito Santo e para que Ele habite em nós o tempo todo, o dia inteiro, o ano inteiro. Salomão, depois que ele construiu o templo dele, na inauguração do templo, ele fez uma oração para Deus. É muito lindo ler em Crônicas, eu amo esse momento. Quando Salomão faz diante de todo o povo, ele era o rei, ele era o líder da nação, a nação no auge, no seu apogeu. Agora você imagina o que representava aquele rei. Eu quero contextualizar um pouquinho. Eu assisti o primeiro nascimento de filho que eu assisti foi do nosso segundo, do Gabriel. A gente morava no Rio, o primeiro a gente morava no interior e não deixaram assistir o parto. Mas a gente morava no Rio e ele nasceu no Hospital Silvestre, que é um hospital adventista, e eu pude assistir aquele parto. Nervoso como todo pai,
Tive que sair um pouquinho antes. Onde é o banheiro? É porque eu estava passando mal mesmo, já estava quase desmaiando. E a cabeça tão preocupada e tão preocupada. E eu sentado ali, e o doutor Gideon Marques, que era o médico, quando estava tudo pronto, ele disse: está pronta a equipe? Pronta e tal. E eu achei que ia começar e disse assim: então vamos orar. E eu fui surpreendido dentro da sala de cirurgia quando aquele médico pediu para orar com a equipe dele. E ele estava com a mão assim, já com as luvas, e ele disse mais ou menos assim: Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos. E eu peço ao Senhor que as tuas mãos sejam as minhas mãos agora. E aquilo foi muito, muito profundo, significativo para mim. Ver um médico como ele colocando a mão dele na mão de Jesus. Agora você imagina Salomão, o rei, diante de toda a nação. E ele fala com Deus assim: Senhor, o Senhor que é tão grande, que nem todo o universo é capaz de conter o Senhor. Aceita morar nesse templo que nós construímos para ser a tua habitação. E a palavra descreve a resposta de Deus. E a resposta de Deus é assim: Salomão, eu sou mesmo tão grande, que nem todo o universo é capaz de me conter. Mas eu aceito e vou habitar no templo que você construiu para mim. Nesse momento em que Jesus morre pelos nossos pecados, por escolha dele, em que ele escolhe beber o cálice amargo por tua causa e por minha causa. Nesse momento em que, ao receber o corpo e o sangue de Jesus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós podemos agora, antes dessa ceia, orar para Deus e dizer assim: Senhor, Tu que és tão grande, que nem todo o universo é capaz de te conter, mas que aceitaste morar no templo que Salomão construiu para ser a tua habitação. Aceita também habitar no templo do meu coração. E você vai ouvir hoje aqui Deus dizendo para você: filha, eu que sou tão grande que nem o universo é capaz de me conter, mas que aceitei morar no templo que Salomão fez para mim. Ouvi a tua prece e eu aceito morar no templo do teu coração. Eu vou cantar uma música agora. Enquanto eu canto, quem sabe você tinha decidido não tomar ceia, mas Deus está chamando você para não se ausentar da mesa. Vem para a mesa, vem. Senta aqui comigo. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quero que você cante comigo. Não sei se você conhece a música. A letra vai estar aí também para você ler. Vamos cantar. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção,
Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, canta. Cabes nem no céu, és o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Habita em mim. Amém. Ouse pedir para ver Deus, contemplar sua face. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar a mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão. Páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não sou digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Te aceito mesmo assim e prometo habitarei em ti, habitarei em ti, habitarei em ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita habitar dentro de nós, sendo quem somos.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou a separação que havia entre o Senhor e nós através de Jesus. Obrigado porque por essa mesa, Pai, porque o Senhor nos convida para ela e porque o Senhor pede intimidade entre nós. Estamos aqui para isso. Nos recebe. Oramos em nome de Jesus. Amém.